Olá, Crochê Lovers! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leti e seja muito bem-vinda aqui ao canal Crochê Love. No vídeo de hoje nós vamos fazer esse cupcake aqui fofinho, porta-alfinetes. Eu inseri ele aqui até o final para ficar parecendo granulados coloridos, mas quando a gente está trabalhando a gente costuma deixar ele mais assim, fácil de pegar, né? Mas eu coloquei só alguns, mas a gente costuma encher bastante aqui de alfinetes quando a gente trabalha. Ele é simples, prático de fazer. Eu utilizei apenas 3 cores aqui, que é esse branquinho, rosinha e o vermelhinho aqui para cerejinha, mas você, né, pode utilizar a cor que você desejar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os materiais que eu utilizei, tá? As cores certinho. Eu utilizei aqui o fio amigurumi tradicional e uma agulha de 2 milímetros, tá bom? Mas eu vou deixar marcadinho aqui na descrição do vídeo quais foram as cores que eu utilizei. Mas você pode utilizar o fio que você preferir, tá bom? Já espero que vocês estejam gostando aqui dessa peça, então já deixa um curtir aí, já deixa seu comentário. E vamos para a aula de hoje? Vou iniciar aqui o cupcake com a cor branca. Vou fazer um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar aqui o fio para fechar este anel. Agora vamos para a carreira número 2, onde eu vou fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui no meu primeiro pontinho já o meu aumento. Vou já prendendo este fio aqui junto. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto. Quinto. Sexto aumento. Então, nessa carreira aqui de número 2, eu fiquei com 12 pontos baixos. Agora, vamos fazer na carreira número 3, um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, ficando com 18 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ó. Você já pode até pôr um marcador aqui, eu vou marcar com um fiozinho. Então, vou fazer um ponto baixo e no seguinte, um aumento. Um ponto baixo e no seguinte, um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos, agora vamos para a carreira número 4. Vou fazer aqui minha marcação e vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 24 pontos baixos. Então, vou aqui fazer 1, 2 pontos baixos e no seguinte, um aumento. 1, 2 pontos baixos e no seguinte, um aumento. Vou fazer aqui por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 4 com 24 pontos baixos, vamos para a carreira número 5. Vou fazer aqui minha marcação, vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 30 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 5 com 30 pontos baixos, agora vamos para a carreira número 6. Vou fazer aqui minha marcação. Vou iniciar a carreira com 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, 1, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui as outras 4 vezes que faltam e assim que eu finalizar eu retorno.
Fiz aqui 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, e agora para finalizar aqui a carreira ficam faltando 2 pontinhos baixos que iremos fazer agora. Então, 2 pontos baixos. Então, no total dessa carreira aqui, eu fiquei com 36 pontos baixos. Agora vamos para a carreira número 7. Vou fazer aqui minha marcação. Então, na carreira número 7, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 42 pontos baixos. Então, vou fazer aqui 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei a carreira com 42 pontos baixos, agora vamos para a carreira número 8. Vou fazer aqui minha marcação. Eu vou fazer aqui para iniciar 3 pontos baixos e um aumento. Então, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Agora vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui as 4 vezes que faltam e antes de finalizar aqui a carreira eu retorno. Finalizei aqui os 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Agora vamos fazer 3 pontos baixos aqui que faltam para finalizar a carreira. Então, 2, 3. Então, no total dessa carreira aqui, eu finalizei ela com 48 pontos baixos. Vou fazer aqui minha marcação e vamos para a carreira número 9. Vamos fazer essa carreira com 7 pontos baixos e um aumento por toda ela e ficaremos com 54 pontos baixos. Então, já fiz aqui minha marcação. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 9 com 54 pontos baixos. Agora vamos para a carreira número 10, que será a última carreira aqui de aumento. Então, nessa carreira nós vamos iniciar com 4 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Agora eu vou fazer 8 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui as outras 4 vezes que faltam e já retorno. Finalizei aqui os 8 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. E para finalizar aqui a carreira, ficam faltando 4 pontinhos baixos que vamos fazer agora. 2, 3, 4. Então, no total dessa carreira número 10, eu fiquei com 60 pontos baixos. Agora, nós vamos para a carreira número 11, onde iremos trabalhar em blow, que são nas alcinhas aqui de trás, ó, nessas alcinhas. Então, eu vou vir aqui e vou fazer apenas ponto baixo em cada uma aqui dessas alcinhas de trás, ó. Que é para começar a virar aqui a peça, para ela ficar assim para cima, para a gente subir a parte do cupcake aqui. Então, aqui é só fazer pontos baixos nas alcinhas de trás e nós vamos continuar aqui a carreira com 60 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui a minha volta e já retorno. Fiz aqui a carreira número 11 em blow, né, nas alcinhas de trás, para começar a virar aqui, fiquei com 60 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a carreira 12 e 13 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreira com 60 pontos baixos. Então, aqui eu vou pegar normalmente, tá, nas duas alcinhas, para começar aqui a trabalhar a parte de cima do cupcake. Então, vou fazer aqui a carreira 12 e 13 e assim que eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira 12 e 13, apenas de ponto baixo aqui em cada ponto de base. Aí agora dá pra ver aqui que a carreirinha já deu uma subidinha, tá?
Uma dica que eu dou é, se você quiser que a base do seu cupcake fique bem retinha e durinha, você pode colocar aqui fazer um círculo aí com um acrílico, um plástico, né, que nem muita gente gosta de usar as tampinhas de pote de sorvete, e fazer aqui um círculo e colocar ele aqui no meio, né, aqui nessa parte de baixo, para deixar mais durinho. Se não, depois, se você não quiser, vou mostrar depois como que eu faço para deixar mais retinho aqui e ele ficar bem apoiadinho também, e não ficar tão ondulado assim quando a gente faz o enchimento, tá? Então, depois, quando nós chegarmos na parte aqui da montagem, eu mostro essa diquinha para vocês, se vocês ainda não conhecem. Então, eu não vou colocar, vou deixar assim. Então, agora vamos para a carreira número 14, onde vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 54 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer aqui por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 14 com 54 pontos baixos. Agora vamos fazer as carreiras 15 e 16 apenas de ponto baixo, continuando aqui em cada carreira com 54 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer as minhas duas carreirinhas, a 15 e a 16, apenas de pontos baixos. Vou fazer aqui essas carreirinhas e já retorno. Finalizei aqui a carreira 15 e 16 com 54 pontos baixos. Agora vamos para a carreira número 17, onde vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 48 pontos baixos. Então, já fiz aqui minha marcação e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e já retorno. Finalizei aqui a carreira 17 com 48 pontos baixos. Agora vamos fazer a carreira 18. Vou fazer aqui minha marcação e na carreira 18 nós vamos fazer apenas ponto baixo aqui por toda a carreira, continuando aqui com 48 pontos baixos. Então, já fiz minha marcação e vou fazer aqui esta carreirinha de pontos baixos e já retorno. Finalizei aqui a carreira 18 com 48 pontos baixos. Vamos agora para a carreira 19. Vou fazer minha marcação. Vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 42 pontos baixos. Então, já fiz aqui a marcação, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 19 com 42 pontos baixos, vamos para a carreira número 20. Vou fazer aqui minha marcação e na carreira número 20 nós vamos fazer apenas ponto baixo aqui por toda a carreira e vamos continuar aqui com 42 pontos baixos ao final dela. Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha de pontos baixos e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei a carreira número 20 com 42 pontos baixos, ó, mostrando rapidinho aqui que já está ficando arredondado aqui, para fazer a parte aqui de cima do cupcake. Agora, vamos para a carreira número 21. Vou fazer aqui minha marcação e vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 36 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer aqui por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira 21 com 36 pontos baixos, agora vamos para a carreira 22. Vou fazer aqui 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 30 pontos baixos. Então, já arrumar aqui minha marcação.
Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e já retorno. Finalizei aqui a carreira 22, de 4 pontos baixos e uma diminuição, e fiquei com 30 pontos baixos. Agora eu vou encher aqui um pouco a peça antes de continuar aqui a fazer as próximas carreiras, porque ela já tá fechando aqui, tá? Então eu apoio ela aqui em cima da mesa, ó, e vou fazendo aqui o enchimento para que se deixar ela assim, para ela não estufar tanto assim para fora. Então já deixo ela apoiadinha aqui pra gente ter uma base para não exagerar para baixo e empurrar mais para as laterais. Não vou encher muito, porque eu não gosto quando a fibra fica atrapalhando, então é só pra gente ter aqui um pouquinho aqui no fundo, para depois não ficar ruim de colocar. Então, eu vou continuar aqui agora já a fazer as próximas carreiras, onde vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 24 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui minha marcação e vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e já retorno. Fiz aqui 3 pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 24 pontos baixos. Agora vamos para a carreira número 24, onde vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 18 pontos baixos. Então, já fiz aqui minha marcação, vou fazer aqui 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e já retorno. Finalizei aqui a carreira número 24 com 18 pontos baixos. Vamos agora para a carreira número 25, onde eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, ó. Nem vou fazer minha marcação, porque tá fácil de ver aqui, tá? Vou fazer um ponto baixo, uma diminuição. Essa parte aqui da diminuição do finalzinho é bem chatinho, né? Então, um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer aqui por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira 25 com 12 pontos baixos, ficou agora faltando apenas a última carreirinha que vai ser aqui de fechamento e agora vamos encher aqui a peça para ficar bem bonitinha. Vou tirar aqui minha marcação. Então, para fazer aqui o enchimento, eu pego uma tesoura para ajudar, você coloca aí, utiliza o que você costuma utilizar para fazer o enchimento aqui nas partes fechadinhas. E aí, eu continuo deixando ela aqui na base, ó, e vou enchendo, segurando ela assim, e focando aqui nas laterais para que a peça fique redondinha do formato do cupcake, né? Então, eu vou focar em colocar a fibra aqui para os lados. Aí, agora é só calma e enchendo aos pouquinhos, tá bom? Para ela ficar bem redondinha aqui em cima. Então, vou fazer o enchimento aqui e quando eu finalizar, eu retorno pra gente continuar aqui a peça. Já finalizei aqui, ó, o enchimento da peça, foquei bastante aqui do lado, pra ficar assim, a parte aqui do lado do cupcake bem cheinha, redondinha e fofinha, né? Porque nós vamos colocar os alfinetes aqui nele. Então, vamos fazer aqui a última carreirinha. Nessa carreira que é a 26, nós vamos fazer 6 diminuições, tá? Então, eu nem vou colocar marcação aqui, porque eu vou contando mesmo. Então, eu vou fazendo aqui, ó. Uma diminuição. 2. 3, 4, 5, 6. Vou cortar o fio, vou deixar um pouquinho o fio mais compridinho,
Eu vou mostrar a dica que eu falei que eu faço para deixar um pouquinho mais retinho aqui a base e não precisar de nada se você não quiser. Vou puxar aqui, vou pegar a minha agulha aqui, vou pegar esta mais compridinha, tá? Agora, nós vamos pegar e fazer o fechamento aqui da peça, pegando nas alcinhas aqui de fora. Então, vou fazer aqui. Foram 6 diminuições, então, vou pegar aqui nas 6 alcinhas. 4, 5, 6. Vou puxar. Agora, eu vou passar aqui a agulha por dentro do buraquinho aqui, do pontinho que a gente fechou. E vamos sair aqui embaixo, no centro, ó. Passar direto, por isso que tem que ser uma agulha um pouquinho maior para facilitar isso. Então, eu vou passar aqui, vou sair aqui no centro do anel mágico, porque eu vou fechar aqui essa parte. E agora, nós vamos, do mesmo jeito que a gente puxou aqui, a gente vai fazer aqui embaixo para dar uma achatadinha e deixar ele um pouquinho mais reto, para que ele fique mais apoiadinho aqui na mesa. Então, no pontinho do lado, ó, nós saímos aqui pelo anel mágico, né, pelo centro. No pontinho do lado, nós vamos voltar com essa agulha aqui pra cima. Por qualquer pontinho, não precisa ser necessariamente no centro. E vou puxar um pouquinho aqui, ó. Porque ao puxar, ele dá uma afundadinha. E nessa afundada, ele fica mais apoiadinho aqui em cima da mesa, ó. Sem ficar aquele balançando aqui. E não fica tão retinho como se você tivesse colocado um plástico, um acrílico aqui, mas já fica apoiado sem precisar utilizar se você não tiver aí no momento que você for fazer a peça, tá bom? Então, agora que eu puxei aqui um pouquinho, eu vou aqui pegar aqui em qualquer alcinha para prender aqui este fio e esse afundadinho que a gente fez aqui não volte, tá? Então, vou dar um nozinho. E agora eu vou passar aqui o ponto por a agulha, né? Por alguns pontinhos. Arrumar aqui que deu uma afundadinha e cortar aqui o excesso. Agora sim, a base aqui do nosso cupcakezinho está finalizada. Vamos fazer agora a parte da barrinha aqui. É como se fosse, você olhando o cupcake aqui, ele fica parecendo como se fosse a forminha dele, né? Como se ele estivesse em cima aqui dessa parte, tá? Mas antes de continuarmos, você já deixou um like nesse vídeo? Então vai lá, já aproveita agora se você esqueceu no começo do vídeo. Então já deixa o like para saber que você chegou até aqui no vídeo, que você está acompanhando e me motivar para continuar trazendo mais peças fofas aqui no canal. Agora, já que você deixou o seu joinha, o seu like, já vamos continuar aqui agora com a peça. Vamos utilizar agora aqui a cor rosa para fazer aqui a nossa parte de baixo do nosso cupcake. Nós vamos utilizar aqui essa carreirinha que ficou das alcinhas que a gente fez, que foi na carreira número 11. Nós trabalhamos em blow, nas alcinhas de trás, agora vamos trabalhar em flow, que são nessas alcinhas aqui da frente. Vou fazer aqui um nó corrediço, uma laçada, só para prender aqui este fio. E vamos colocar aqui, bem onde tem esse degrauzinho aqui, do início e do final, e vou colocar aqui na parte, vou trabalhar ela assim, tá? Com a parte do fundo para baixo, para ficar mais bonitinho aqui o ponto que a gente vai fazer. Então, eu venho, pego aqui, ó, na alcinha da frente, prendo este fio aqui, passo aqui por dentro. Agora, eu vou subir 2 correntinhas, porque nós vamos trabalhar aqui com pontos altos, tá? Então, nós vamos fazer 5 pontos altos aqui dentro da alcinha, todos juntos, tá? Essas 2 correntinhas que eu fiz, eu já vou contar ela como um ponto alto, tá bom? Então, aqui na mesma alcinha, eu vou fazer mais um ponto alto, mais um, que esse aqui é, então, é o terceiro, o 4º ponto alto,
e o quinto. Então, fica bem apertadinho aqui os 5 pontos altos juntos. Na alcinha seguinte, eu vou pular ela, tá? E na próxima, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, para dar uma inclinada nesse pontinho e ficar com esse efeitozinho assim. Agora, eu já vou novamente pular a próxima alcinha e na próxima eu vou fazer novamente 5 pontos altos, ó. Então, direto, tá? Sem fazer correntinha nenhuma aqui, ó. Do jeito que eu fiz o ponto baixíssimo, eu já venho pulando uma alcinha, na próxima eu faço aqui 5 pontos altos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Pulo a alcinha seguinte, na próxima eu faço um ponto baixíssimo. Pulo a alcinha seguinte, na próxima eu faço novamente 5 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dar a volta dessa mesma forma, pulando uma alcinha, fazendo ponto baixíssimo, pulando uma alcinha, fazendo 5 pontos altos. Então, eu vou fazer até chegar aqui, no finalzinho, e eu retorno pra gente continuar e fazer aqui o fechamento, o acabamento. Voltei aqui pra gente fazer o finalzinho aqui juntas, tá bom? Então, eu dei a volta aqui, cheguei próximo aqui do pontinho do início, mas aqui, não sei se vai dar pra ver aí, ó, na carreirinha aqui, que são das alcinhas, estão aqui sobrando 2 alcinhas, tá? Tem 2 opções aqui, ou você pode trabalhar nelas ou não. Se você quiser, você pode continuar o fluxo aqui, pulando a próxima alcinha e fazendo aqui as 5 pontos altos aqui, e depois unir ela aqui no começo. Só que vai ficar um pouco um por cima do outro, que vai perder o formatinho nessa última carreira, tá? Então, o que eu prefiro fazer? Eu deixo esses últimos 2 pontinhos aqui, né, essas 2 últimas alcinhas, porque elas já vão ficar escondidinhas aqui. Então, eu fiz aqui, ó, 5 pontos altos, um ponto baixíssimo aqui. Deixo essas 2 alcinhas sem fazer e já venho aqui no começo, ó, e já pego aqui na correntinha, no primeiro pontinho, né, nas 2 correntinhas, na verdade, que a gente subiu aqui para fazer o ponto alto. Eu já venho aqui e faço um ponto baixíssimo, porque aí ele fica mais certinho aqui o acabamento. Se você for fazer os últimos 2 pontinhos aqui, vai ficar um pouco um por cima do outro. Se você quiser, você pode até fazer aí para ver se você gosta ou não, mas assim ela fica mais com um acabamento mais bonitinho, tá bom? Então é isso. Eu vou cortar agora aqui o fio. Passar a minha agulha aqui. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto, vou inserir aqui o fio para trás. Eu só vou fazer isso mesmo, tá? E aqui atrás, embaixo, né, eu vou dar um nozinho para prender. Veio até o outro junto aqui. E vou passar a agulha aqui dentro dos fiozinhos aqui do ponto alto aqui deste lado mesmo, que fica mais fácil do que pro outro. Só para esconder um pouco o fio e também ele ficar mais presinho. Este fio aqui, que foi o da emenda da cor, eu pego a agulha aqui, passo ele e sai em qualquer outro fio aqui, só para ele passar aqui por dentro também. Corto o excesso aqui. Se ficou algum fiozinho à mostra, você esconde aí com a agulha, assim, passando por dentro, tá? Então, só com essa bordinha aqui, já deu uma outra carinha aqui, né? Já tá ficando bem fofinho. Agora, vamos fazer essa parte do topo aqui, que seria como se fosse o chantilly. Mas como eu tô fazendo aqui ele em branco, eu vou fazer ele em rosa também. Então, se você estiver fazendo assim uma outra cor aí, por exemplo, como um marronzinho, para fazer como se fosse um chocolate, e fizer essa parte do topinho aqui de branco, vai ficar bem bonitinho, com a cara bem gostosinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui de rosa mesmo, para fazer
combinar com essa parte aqui de baixo. Eu vou iniciar aqui com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar aqui para fechar o anel. Agora, vamos para a carreira número 2, onde eu vou fazer 6 aumentos. Então, eu venho aqui no primeiro pontinho já, faço o primeiro aumento. No próximo, segundo aumento, já estou prendendo este fio aqui junto, tá bom? No próximo, mais um aumento. Estou tentando deixar o ponto bem soltinho aqui, tá? Para não ficar prendendo na próxima carreira. Então, próximo aumento, mais o quinto aumento e o último aqui, que é o sexto aumento. Então, nessa carreira aqui de número 2, eu fiquei com 12 pontos baixos. Agora, vamos fazer a última carreirinha aqui, que será de pontos altos. Então, nessa carreira de número 3, nós vamos fazer um aumento com 4 pontos altos. Então, nós vamos fazer aqui 4 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Que é para dar essa onduladinha aqui nesse efeito. Então, eu vou vir já no próximo ponto aqui, ó, e já vou fazer um ponto alto. No mesmo ponto de base, mais um ponto alto. No mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Soltou aqui, desculpa, mais um ponto alto. E o último aqui, mais um ponto alto. Então, fiz aqui 4 pontos altos no mesmo ponto de base. Venho no próximo, novamente, mais 4 pontos altos aqui juntos. E assim eu vou fazer por toda a carreira. De acordo com a gente vai colocando, ele vai ficando mais apertadinho, tá bom? Então, você presta atenção aí para você conseguir não deixar nenhum pontinho para trás. Então, ele vai ficar mais chatinho de fazer. Então, eu vou fazer aqui os meus aumentos, né? Serão de 4 pontos altos no mesmo ponto de base. E quando eu finalizar aqui a carreira, eu retorno. Fiz aqui os aumentos, né? De 4 pontos altos. Ele começa a ficar assim, mais onduladinho, ó. Fiz até o último pontinho aqui, tá? Ele vai dar esse degrauzinho, mas não tem importância, porque a gente vem agora aqui, no primeiro pontinho aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo para unir aqui, e aí ele vai ficar mais escondidinho. Então, eu vou cortar aqui o excesso. Vou deixar só um fiozinho para fazer aqui a finalização, passo na minha agulha. Aí, aqui eu só vou vir aqui, ó, pular um ponto, vir no ponto seguinte, passar o fio e voltar aqui pelo mesmo fio que está saindo, do jeito que a gente sempre faz os acabamentos aqui. Vou fazer aqui um nozinho na parte de baixo, de trás, né? E vou passar aqui dentro de alguns pontinhos, só olhando para não sair aqui do outro lado. Corto o excesso. Então, essa parte aqui do topo, que seria o chantillyzinho pra gente apoiar a nossa cerejinha, está finalizada, é só isso. Então, a gente ajuda aqui dando umas onduladinhas para ela ficar mais bonitinha. Então, eu vou reservar aqui e vamos fazer agora a nossa cerejinha. Para nossa cerejinha, estou utilizando aqui o fio vermelho. Ela é bem simplesinha de fazer, nós vamos fazer um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar aqui o fio para fechar. Agora, vamos para a carreira número 2, onde faremos 6 aumentos e vamos ficar com 12 pontos baixos no total. Então, eu venho aqui no pontinho aqui primeiro, ó, vou fazer um aumento. Já vou prender este fio aqui junto. Então, segundo aumento. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto aumento. Então, fiquei aqui na carreira número 2 com 12 pontos baixos. Agora, vamos fazer a carreira 3 e 4 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui a carreira com 12, né? Cada carreira com 12 pontos baixos. Então, você faz aí sua marcação, eu vou fazer aqui mesmo contando, vou fazer aqui as 2 carreirinhas e quando eu finalizar eu retorno.
Fiz aqui a carreira 3 e 4 apenas de ponto baixo aqui, ó, ficando com 12 pontos baixos em cada carreira. Agora eu vou encher aqui a peça e fazer a última carreirinha, que é a carreira número 5, que são 6 diminuições. Então, como aqui ainda tá grande, pequenininho para preencher, eu faço assim, ó. Eu faço 3 diminuições, encho a peça e faço as últimas 3 diminuições, tá? Só para ficar mais fechadinho aqui este buraquinho, este espaço. Então, vou fazer aqui, ó, uma diminuição, 2, 3. Agora, eu venho e encho, que aí fica mais fechadinho. Então, aqui é bem pouquinha fibra. Já tá bom, ó. E agora, eu vou fazer as últimas 3 diminuições aqui, para fazer no total as 6, né? Então, fiz 3... 4, 5, 6. Vou cortar o fio. Vou passar aqui na minha agulha. Vou fazer aqui o fechamento, pegando nas alcinhas aqui. Então, 2... 3, 4, 5. Então, peguei nas 6 alcinhas. Vou puxar aqui para fechar. Vou passar aqui a agulha no centro aqui e vou sair do outro lado aqui no anel mágico. Vou puxar, deixar a cerejinha assim redondinha. E agora eu vou cortar aqui o fio, deixando um pouquinho para fazer como se fosse o cabo aqui da cereja. Então, ele vai ficar assim, bem bonitinho. Então, as peças que a gente precisava fazer são só essas aqui. Então, agora vamos fazer a montagem. Então, para colar, eu vou utilizar aqui a cola que eu costumo utilizar, né? Que é a cola de silicone. Então, eu vou colar ela aqui no centro, essa parte aqui, que seria a parte do chantillyzinho. Eu já posiciono aqui mais ou menos do jeito que eu quero para poder ficar onduladinho. Passo cola aqui no centro. Umas 2 carreirinhas só, porque eu não vou passar em tudo, porque a pontinha fica levantadinha mesmo. Posiciono aqui, assim. Essa parte aqui eu não colo, que é a última carreirinha. Deixo ela assim, levantadinha. Coloco cola aqui no centro também. Uma pontinha. E colo a cerejinha. Deixo um tempinho ela aí, né? Porque ela demora para secar. Eu também seguro um pouquinho assim, enquanto isso. Para que ela fique apoiadinha aqui e depois seque. Eu aperto, porque aí ele faz até o formatinho, já que levantando as bordinhas, ó. Então, vou deixar secar aqui um pouquinho e já volto. Voltei aqui com o nosso cupcake sequinho, que já secou, tá bom? E agora aqui do lado é só a gente inserir os nossos alfinetes. Como eu disse lá no início, aqui eu coloco assim até o finalzinho, para ele ficar assim, todo bonitinho, né? Pra gente conseguir ver aqui como se fosse, como eu disse, um granulado. Aqui o meu, como é colorido, eu vou tentar pôr um pouco separada aqui as cores, para não ficar tudo juntinho. Mas no dia a dia a gente costuma deixar ele levantadinho para ficar mais fácil de pegar, né? Mas também ele não é tão profundo, se a gente colocar assim, não tem importância, porque aí fica sempre enfeitadinho em cima da nossa mesa de trabalho, né? Então, é colocar só na distância que você quiser, que eu só tô colocando como enfeite, né? Mas eu tenho mais alguns, que aí depois eu vou deixar eles todos aqui no mesmo lugar, pra ficar certinho. Então, tem esse outro aqui também, que foi o que eu fiz primeiro, e esse aqui foi o que a gente fez agora aqui no canal. Então, o que acharam da receita? Uma fofurinha, né? Uma forma bonitinha da gente guardar
os nossos alfinetes, porque a gente que faz amigurumi sempre tem que ter aqui pra gente posicionar nossas peças para costura, para ver como tá ficando. Então é uma forma agradável aos olhos, né? Bonitinho da gente fazer e guardar as nossas ferramentas de trabalho. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe sugestões aqui do que vocês gostariam de ver no canal ou até de qual peças vocês gostam de fazer, né? Que aí eu já sei mais ou menos as peças que vocês gostam de fazer e aí eu anoto como sugestão aqui para os próximos vídeos. Vou deixar aqui na descrição, como eu disse anteriormente, a lista com os materiais. Vou deixar também o link para o meu curso de bonecas, o curso Bonecas Amiguchas. Se você ainda não conhece, dá uma olhadinha lá para conhecer as bonequinhas fofas que nós temos lá no curso passo a passo. Já me segue lá no meu Instagram, crochelove.oficial. Por lá você pode mandar a fotinho aqui de qualquer peça que você fizer aqui no canal, que eu vou amar ver a cor que você escolheu, se você vai usar essas mesmas cores ou vai utilizar uma diferente. E nos vemos no próximo vídeo. Então se cuidem, tchau, tchau!